1997 é um desses anos absurdos da história da música. Em um intervalo de poucos meses, nomes como Radiohead, Björk, Spiritualized, Janet Jackson, Elliott Smith, Erykah Badu e Prodigy lançaram algumas de suas obras mais celebradas, fazendo do ano um dos mais movimentados e ricamente abastecidos da música recente. Nesse cenário de intensa ebulição criativa, um grupo anglo-francês se destacava pela experimentação. Estamos falando do Stereolab, projeto encabeçado por Tim Gane e Laetitia Sadier, que ao combinar música pop dos anos 60, jazz, krautrock e bossa nova, deu vida ao celebrado Dots and Loops. Minha amiga Isadora Almeida, você que gosta dessas maluquices gostosas da década de 1990, qual que é a sua relação com o Stereolab? Gente, Stereolab, assim, não lembro a primeira vez que eu ouvi, mas eu lembro que quando eu ouvi eu falei, uau, que coisa chique, que coisa tipo futurista, mais minimalista, mistura do Brasil com o Egito ali, porque é França, é Brasil, tem coisas alemãs ali também, é uma doideira muito gostosa e tudo que é estranho ao mesmo tempo encaixa certinho, sabe? Sim. Tipo, isso que eu acho muito legal do som deles. E você? Amiga, eu gosto muito do Mombojó, né? Então, ao mergulhar na obra do Mombojó, eu comecei a fazer o caminho reverso, que era das referências. E, tipo, o Mombojó é a versão brasileira, praticamente, do Stereolab, assim. Eu lembro que eu me encantei muito. Foi na mesma época que eu tava ali ouvindo Air e outras coisas chiques da cena europeia, assim. E eu acho que o mais legal do Stereolab é o quanto ele sintetiza esse senso de mudança que tava na cena pop dos anos 90, assim, do final da década de 1990, que a gente tinha um início da década muito rock, assim, tanto nos Estados Unidos com a cena grunge, quanto na Inglaterra com o Britpop, e aí a gente tem no final da década uma mistureba de coisas, artista misturando música eletrônica com rap, com experimentações com jazz, com resgates de coisas dos anos 60 e 70, e eu acho que o Stereolab meio que sintetiza um pouco dessa movimentação toda de um jeito muito único, né? Você falou a palavra chique, e é muito chique, é muito elegante, eu acho que essa coisa da voz da Letícia é uma coisa muito chique, musicalmente a banda passeia por várias coisas muito distintas, assim, e o cheirinho de brasilidade constante ali, eles gostam muito, muito, muito de música brasileira, a bossa nova ali rolou solto nas discografias deles, enquanto eles estavam se consolidando quanto banda, né? Sim, sim. Total. E é muito legal pensar também, assim, no cenário que você estava falando, de, tipo, o que era a música pop nos 90, metade dos 90 ali. Tipo, você para pra pensar, poxa, Björk, Saint Etienne, Stereolab, tipo, era umas tudo bandas pop. Que, caramba, isso é pop. Tipo, gente, como assim? Muito louco, muito louco. E olha só, formado no início dos anos 90, o Stereolab nasceu da dissolução do McCarthy, que era a antiga banda do Tim Gane. A entrada da Laetitia Sadier, que ela é francesa, engajada politicamente e vinda de colaborações com o próprio McCarthy, trouxe um forte elemento lírico e melódico, além desse posicionamento político bem definido. Eles têm um pé no comunismo ali, várias vezes eles trazem o discurso socialista, anticapitalista em muitas das composições deles, ou pelo menos não tão de enfrentamento, mas no sentido de refletir sobre a sociedade, em que ponto a sociedade está, o sentimento de desumanização que rola ali. E desde o início, o Stereolab se destacou por sua fusão entre experimentações sonoras, a estética retromodernista, com influências principalmente da cena alemã ali. Eles vão referenciar muito Neu, Kahn, que são grandes referências para eles. Traz muito dessa música minimalista dos anos 60 e 70, tem jazz model, tem o easy listening ali do final dos anos 50 e 60, então eles estão repletos de acenos para várias coisas que já eram muito elegantes na época que surgiram. E eles trazem esse senso de experimentação, mas com um fundinho de música pop. Eles ouviam muitas bandas francesas de pop, aqueles grupos de garotas, assim, era uma coisa que alimentava bastante a sonoridade da banda. E além de parceiros musicais, o Gane e a Sadier também foram companheiros por mais de uma década, foram um casal ali, formando uma dinâmica artística intensa e bastante complementar. O
O Gaine focava na arquitetura sonora, ali criando camadas, loops e timbres, enquanto a Sadier trazia essas letras críticas com temas sobre política, capitalismo, existenciais, questões utópicas, e essa dualidade de funções ali contribuiu para um som tanto cerebral quanto hipnótico, assim, sem perder esse aspecto de música pop. Então, assim, é um som que está entre a vanguarda e o que há de mais acessível, assim, tem sempre um fundinho melódico que acaba de um jeito ou de outro capturando a atenção do ouvinte. É como a Isa falou, assim, era o que a gente tinha como música pop no final da década de 1990, hoje parece muito experimental frente à simplificação que a gente vem passando, de canções cada vez mais curtas, simples e emergenciais, e ele tinha uma complexidade toda, tanto rítmica quanto poética ali no desenvolvimento da banda. E olha só, até chegar no disco que a gente vai comentar aqui, a banda passou por um processo ali de amadurecimento. Em 1992 eles lançam o Pang, que é o primeiro álbum oficial da banda e já aponta para uma estética própria, embora ainda um pouco mais crua. Entre os destaques, a gente tem as faixas Super Falling Star, que é um pop meio hipnótico, com muita influência do Velvet Underground, que era outra referência muito forte para a banda, além dessas repetições do krautrock. A gente vai ter Perversion, que é uma levada mais motoric, vozes em camadas, espírito de punk minimalista. E a gente vai ter The Seeming and the Meaning, um esboço do que viria a ser esse lirismo mais filosófico da Sadier nos anos seguintes. Um ano mais tarde, eles voltam com um disco que eu acho fantástico, recomendo muito também, que é o Transient Random Noise Bursts with Announcements, de 1993. É o primeiro álbum pela Elektra nos Estados Unidos, produzido com maior orçamento, tem transições mais abruptas, faixas mais longas, colagens sonoras, e entre os destaques a gente vai ter a faixa Jenny on the Line, que é uma música de 18 minutos que sintetiza mais esse lado do krautrock da banda, Ortreton Blast, que é uma mistura de noise e pop com órgãos vintage, e Pack Your Romantic Mind, onde começa essa coisa do groove da bossa nova, que começa a ser incorporado com maior destaque ali pra banda. Aí a gente chega em 1994 com um dos meus favoritos, e também um dos favoritos dos fãs da banda, que é o Mars Audio Quintet. É um álbum mais melódico até então, marca essa consolidação do som da banda, tem muita presença dos teclados Moog e Farfisa, então essa coisa do olhar vintage ali para o processo de produção da banda, e vem algumas das músicas mais conhecidas da carreira do Stereolab, como Ping Pong, que traz essa questão da crítica ao capitalismo em uma forma de lounge music, Wow and Flutter, que é mais um drone com uma melodia doce, e a New Orthophony, que ela tem um clima mais sonoro experimental. E aqui eu já quero apontar para uma coisa que é muito característica da produção do Stereolab, que são as imagens de capa e todo o projeto gráfico dos discos. É sempre muito elegante, assim, muito fino, cheio de acenos para a estética dos anos 60 e 70, aquelas capas mais minimalistas, assim. Então tem um cuidado que transcende a questão sonora e poética e vai para as imagens de capa da banda. E para fechar esse processo de preparação antes do disco que a gente vai comentar aqui, eles lançam Emperor Tomato Ketchup de 1996, que eu amo. Eu queria muito que a gente falasse esse aqui, mas eu foquei no disco que é o mais pop da carreira aqui. Sim. Esse disco, ele tem produção do John McEntire, que é o cara ali do Tortoise e da cena jazz de Chicago, mais voltado para experimentação eletrônica. Então ajuda a ampliar essa questão da banda com a música eletrônica, e isso se reflete muito em algumas das principais canções desse álbum, como Metronomic Underground, que é a música que inaugura o álbum ali, que já traz essa coisa do loop, do groove, do funk minimalista, uma coisa bem hipnótica. A gente vai ter Cybelle Revers, que é uma bossa nova francesa e psicodélica, e Percolator, que é um pop futurista cheio de nuances rítmicas. E aí pegar todas esses elementos, essas combinações de estilos, essas sonoridades, eles chegam num ponto muito claro de amadurecimento. Então, após o sucesso artístico do Emperor Tomato Ketchup, o Stereolab estava em plena transformação, e o interesse do grupo pela manipulação de sons digitais, algo apenas insinuado nos trabalhos anteriores, ganhou um novo papel com Dots and Loops. O próprio título do disco já diz muito sobre essa questão eletrônica ali. E esse foi o primeiro álbum do Stereolab inteiramente ditado e montado em computador, o que por si só já representava uma guinada estética e tecnológica significativa para a banda. Antes eles vinham de uma coisa muito analógica ali, até por um sentido de referenciar os artistas que eles gostavam tanto, de brincar com aqueles teclados clássicos, sintetizadores analógicos clássicos, e aqui eles trazem uma nova abordagem
E aí, enquanto boa parte da cena alternativa ainda operava no analógico, a banda antecipava uma forma de fazer música que se tornaria bastante dominante nos anos 2000, que é a produção baseada em edição digital, colagens e sobreposições de loops, mas sem abandonar as texturas orgânicas dos instrumentos reais. E o disco foi gravado em 2 estúdios distintos e bastante simbólicos. Em Chicago, no Soma Electronics Music Studio, do próprio John McEntire, que é multi-instrumentista da banda Tortoise e figura central no post-rock, no jazz alternativo norte-americano. Inclusive, nessa época, o Tortoise estava no processo de produção do TNT, que é um disco que partilha de umas ideias muito similares daquilo que o Stereolab desenvolve aqui no Dots and Loops. E outra sequência do disco foi gravada em Düsseldorf, no estúdio do Andy Thoma, que é parte da dupla eletrônica Mouse on Mars, que é muito mais voltada ali para IDM, para coisa da experimentação com a música eletrônica. Quem gosta de Aphex Twin, Square Push e outros nomes assim bastante similares da época, eles eram representantes desse universo criativo também. E essa divisão geográfica e criativa é crucial para entender o som do Dots and Loops. De um lado, a precisão e elegância do jazz de câmara de Chicago, do outro, o experimentalismo eletrônico altamente texturizado da Alemanha. E o resultado desse álbum, que transcende os gêneros de origem da banda, como krautrock, bossa e o Nisling, e acaba mergulhando numa lógica de música ambiente articulada, onde tudo soa extremamente polido, milimetricamente estruturado, mas sem perder esse calor humano. Assim, é um disco de uma precisão absurda assim, em termos de técnica, quando você bota para tocar. E durante as sessões, a banda fez uso intenso de samplers, sintetizadores analógicos, gravações multicanal, softwares de edição, além de técnicas de sobreposição e manipulação de tempo, então o time scratching, ainda raras no conceito alternativo da época. E é importante lembrar que em 1997, muito do que hoje é trivial, como o Ableton Live, o Logic, ele era muito experimental na época. Então, esses softwares de edição de som, exigindo um processo mais artesanal e até colaborativo nessa questão da engenharia do som. Aí você pega o disco, você vai perceber que os arranjos são mais complexos, modulados por uma lógica quase cinematográfica, como uma questão de uma trilha sonora inventiva ali, imaginária. Uhum. E a ideia do loops presente no título não é apenas estrutural, mas também assim, essa questão conceitual. As repetições são intencionais, meditativas, políticas e até influenciadas pelo trabalho de outros compositores que décadas antes haviam testado algo muito parecido. A própria banda vai citar, por exemplo, o Steve Reich como uma das grandes referências, ele que sempre brincava com essa questão da repetição, de ir acrescentando camadas a cada nova repetição estética. O Sun Ra também era um nome do jazz que fazia muito disso, assim. E essa repetição mecânica do trabalho industrial, mas que também traz uma questão dessa fluidez muito característica da bossa nova. A banda não só experimenta com sons, mas também com a própria ideia de canção. Várias faixas rejeitam essa forma tradicional de verso, refrão e preferem transitar por paisagens sonoras e uma mutação como pequenos filmes em áudio. Assim. Então, você vai ver que a poesia da Sadia, que já era mais incisiva, ela ganha um contorno diferente aqui, muito mais relacionado ao próprio processo de composição da banda. E aí, para complementar, a gente tem um avanço na sofisticação harmônica, né? Presença de metais, cordas, harpas, flautas, combinadas ali com batidas eletrônicas sempre sincopadas, que cria uma sensação de música orquestral dentro de um universo pop. E aí tudo isso feito com a inteligência de quem entende tanto Milton Nascimento quanto o Kraftwerk. Em suma, o Dots and Loops é tipo um laboratório sonoro ali do Stereolab, é um álbum de experimentação, é um álbum de possibilidades, assim. É onde o grupo deixa de lado um pouco essa questão das guitarras que eram mais presentes no começo da carreira, até bebendo um pouco do que o Sonic Youth vinha fazendo, para ir para uma coisa um pouco mais contemplativa, mais detalhista e que amplia esses horizontes musicais da banda, né? É muito interessante, né, a gente pensar que, assim, computador, né? A gente agora faz tudo em casa, o pessoal é muito fácil de fazer. E esse álbum, ele cheira a coisas digitais. Eu não sei, ele tem uma atmosfera ali moderna que, enfim,
mesmo ecoando, né, esses sons de bossa nova, música dos anos 60 ali, uma coisa chiquezinha ali, tem até, né, um quê de Françoise Hardy, enfim, Muito. das garotas pop francesas ali. É muito louco a gente pensar que, tipo assim, eles estavam lá, nossa, no comecinho, tentando se virar ali com a telona, né? Com o computadorzão de caixa. Muito louco nem era quando um você coloca... computadorzão ainda, era tipo quadradão, assim, aquele baúzão ainda, né? Exato. Que loucura. Muito louco quando a gente coloca na timeline do tempo. Muito louco. Hello, Finney. Did you think our story was over? Mr. Glamour. This Friday, You're dead. Dead is just a word. critics are saying Ethan Hawke is pure nightmare fuel. Finney, Discover the secret behind the mask. what do you think happens when you die? It's time to find out. Black Phone 2, only in theaters Friday. Rated R, under 17, not admitted without parent. Eu gosto demais. Bora pras músicas aqui. Tem alguma que é a sua preferida desse disco, Isadora Almeida? Ah, amigo, eu acho que Miss Modular, tipo, É o clássico, hit, né? assim, é um clássico, é a música mais pop, vamos dizer assim. Ela é trilha? Eu não sei se ela é trilha sonora de filme, porque eu tenho muito na minha cabeça que essa música é muito uma trilha sonora, assim, sabe? Mas eu gosto muito também, tipo, a faixa doida, né, do álbum que tem 17 minutos, Refractions in the Plastic Pose, eu acho ela muito legal porque ela parece tipo um EP à parte, assim, tipo, porque ela tem várias... Parece que eles estão seguindo com o disco, daí fala vírgula, aí eles vão fazer uma experimentação de 17 minutos e depois voltam. Exato, é muito interessante, assim, mas eu gosto também bastante da Thicker Tape of the Unconscious. Eu olhei aqui, ela não é de nenhuma trilha, mas eu entendo que ela tem uma atmosfera de trilha, assim, Tem. talvez tenha esse sentimento de meio retrospecto, assim, né? Super. Das minhas favoritas, eu acho que assim, Miss Modular é meio que o cartão de visita da banda. Se você não conhece Stereolab, quer conhecer, eu falaria, ouça Miss Modular. Mas eu gosto muito de uma ali chamada Rainbow Conversation, porque ela abre com um violãozinho assim, bem bossa nova, bem Brasil, quase tropical, assim, gosto bastante dela. Outra que também tem essa coisa mais tropicalista é Prisoner of Mars. Ela tem essa coisinha ali bem preguiçosa, meio tropical, assim, em alguns aspectos. Eu gosto muito quando eles vão para as coisas bem eletrônicas ali. Então, Thicker Tape of the Unconscious, eu acho que ela é uma dessas músicas que estão mais pro lado experimental da banda, assim. Ela é cheia de loop, glitch, de efeitinho, umas coisas meio quebradas, ao mesmo tempo que ela evoca uma questão das trilhas sonoras do Ennio Morricone, que também era outra grande influência ali da banda. E eu acho que esse disco, mais do que qualquer outro álbum da banda, eu sinto que ele é daqueles que você tem que ouvir meio que do começo ao fim, sabe? Tipo, cada música vai abrindo passagem pra outra, assim, e no final você já tá meio que imerso nesse universo retrofuturista do grupo ali, né? Super. Bom, mas bora lá aqui, ó. O Dots and Loops alcançou a posição de número 111 na Billboard 200 ali, que foi o melhor desempenho da banda até então. Então, um sucesso, apesar de tudo ali. Lembrando que, no final da década de 1990, era normal que esses projetos mais maluquinhos alcançassem posições de destaque ali na Billboard. Não tem nem comparação com o que a gente tem hoje. Ele teve uma boa rotação em rádios universitárias e consolidou o grupo meio que como essa banda cult nos Estados Unidos. E a faixa Miss Modular se destacou em várias rádios alternativas e compilados da época, assim. Então, assim, a banda que ela já era meio que cabeçuda, ela entra nesse circuito de festivais mais alternativos, tem um carinho do público, a imprensa abraça fortemente ela. Tanto que eu separei alguns textos, tanto da época e posteriores, que trazem essa análise crítica sobre o disco. A Pitchfork, por exemplo, vai dar uma nota 9.3 na resenha original e depois vai incluir o álbum na lista deles dos melhores discos da década de 1990. E eles citam o seguinte: o Stereolab está menos interessado em canções e mais em atmosferas, como se decorasse uma casa modernista em som. Eu achei excelente isso. Eu também, tipo assim, o cara macetou
macetou, o cara ou a mina, não sei quem fez essa crítica, mas assim, macetou muito, porque toda vez que eu escuto Stereolab parece que eu tô dançando meio Parece assim, que a gente tá vivendo ó, com uma as mãozinhas. exposição, sabe? Tipo, Sim, e eu tô quase tipo uma com um peça vestido dos anos conceitual. 60. Exato, eu tô com um vestido dos anos 60, mas em volta, tipo, todos os móveis são, tipo, futurista ali, da Sim. década de 60 mesmo. E em cores, tipo, verdão, sabe? Tipo, um verdão. Aí tem uma coisa, tipo, meio laranja e amarela atrás. Eu não sei, toda vez me remete isso, assim, é muito surreal. Sabe o que me lembra? A estética das meninas superpoderosas, porque ela é meio que retrofuturista, e toda a estética do universo das meninas superpoderosas, que tem os vestidinhos dos anos 60 que você acabou de Sim. falar, ele é inspirado num filme, se eu não me engano, francês da década de 60, de uma casa futurística, assim, desse mesmo jeito. E pra mim, Stereolab é muito a trilha das meninas superpoderosas. Óbvio que ela não é essa, assim, a trilha é um drum and bass ali, mas me lembra Sim. muito isso, assim, essa coisa de ser uma instalação artística, meio museu, Sim. meio performance, meio alguma coisa, né? Sim, me lembra também aquela cena do Blow Up, que eu já falei aqui, o filme do Michelangelo Antonioni, que é a cena que o fotógrafo tá fazendo a foto das modelos, elas estão todas com umas roupas, tipo, futuristas, assim, uma coisa meio Paco Rabanne. Sim. Tipo, os metais, assim, tipo, coisas cilíndricas e, enfim, tipo, vidro. Me remete a essas vibes. Como que é o assim, nome muito louco. daquela... Uma casa modernista francesa que eu sei que você gosta, que tem shows? É, do Pierre Cardin. É a coisa mais Isso. linda, aquela É bem casa. essa vibe, não é? É a Casa das Bolhas, alguma coisa assim. É tipo, é maravilhosa. É Palácio das Bolhas. É tipo. Palácio das Bolhas, isso. É a coisa mais linda, assim. 100% França, modernismo, é isto. E o All Music, é um texto do Stephen Thomas Erlewine, falou: um passo à frente e direção ao detalhismo sonoro. As colagens são mais sofisticadas e o resultado é deliciosamente hipnótico. Também muito certeiro na colocação. E por último, a revista Rolling Stone fala o seguinte: Dots and Loops é um álbum onde o Stereolab deixa de lado o rock por completo e abraça uma nova forma de sofisticação eletrônica. Um disco para ouvir de fone e olhos fechados. Eu acho que é o que a gente falou aqui, que é um disco muito de começo ao fim, que você precisa ouvir, assim, ele tem toda uma atmosfera, uma construção. Eu acho curioso que ele acaba meio que impactando a própria discografia da banda. Eu sinto que, assim, ele é meio que o ápice criativo. Eles lançam coisas bem legais posteriormente, inclusive... Você que está ouvindo, o Stereolab, além da discografia oficial, eles têm uma série de compilações chamadas Switch It On. Ela existe desde 1992 e elas são montadas a partir de sobras de estúdio, canções ao vivo, colaborações com outros artistas, experimentações mil. Hoje eu acho que ela já tá, tipo, no volume 6, 7, assim, a cada 2, 3 anos eles resgatam alguma coisa. Então, além de você ouvir a discografia da banda, é muito bom seguir pelos Switch It Ons, que tem sempre canções muito interessantes ali no meio. E para comentar que o impacto do Dots and Loops, ele acabou consolidando, né, o Stereolab como uma referência para música eletrônica e também de câmara, misturando elementos de pós-rock ali. Então ele posiciona a banda como uma das mais inventivas ali da década de 1990. Entre os artistas que citam o Stereolab e especificamente esse disco como influência, a gente vai ter o Broadcast, que é declaradamente assim, eles bebem muita coisa do som do Stereolab. The Notwist, que é uma banda alemã muito boa de se ouvir. Toro e Moa, principalmente os primeiros trabalhos ali, eles vão beber muito. O Tame Impala, do Lonerism, é um disco que bebe muito da obra do Stereolab, então lembrando que o Kevin Parker passa aquele período de imersão em Paris ali, então você vê esses ecos dessa produção do Stereolab na obra do Tame Impala. E até o Daft Punk, banda francesa ali, que também citou o Stereolab como um nome muito importante para a realização, principalmente ali do Discovery no começo dos anos 2000. E após esse disco, a banda entraria em uma nova fase, ainda mais voltada à abstração sonoras, experimentações, vão circular o mundo com esse disco. Assim, é um trabalho que, apesar de experimental, é um disco que teve um apreço muito grande do público, é um disco que teve boa circulação. E esse ano, em 2025, né, eles voltaram depois de 15 anos com Instant Holograms on Metal Films, que é claramente um disco influenciado pelo som do Dots and Loops. Tem muitos elementos que se repetem tanto na questão da temática das reflexões contemplativas, anticapitalistas da Sadier, quanto dessa sonoridade da banda que vaga pelo analógico e pelo digital.
E a banda volta aqui ao Brasil para se apresentar no Balaclava Fest em novembro. Estamos ansiosos, né, minha amiga Isadora? Super, estaremos nos fronts. Você nunca viu eles ao vivo? Não, Stereolab não. Tô bem curiosa pra ver. É que eles ficaram Acho que vai 15 ser bem anos vibe. em hiato, né? Então é bem na época Sim. que você estava circulando o seu mundinho de shows aí. É isso. Bom, amigo, mas acho que é isso, assim, né? O pessoal que nunca ouviu esse álbum, acho que é uma boa porta de entrada pra entender um pouco mais sobre esse mundinho Stereolab. E também sobre essas misturas, né? Que, tipo, acho que nos anos 90 começou a ficar mais claro na música pop, né? Principalmente Sim. de pegar bossa nova, elementos de música eletrônica. Uma coisa tipo, meio gender bender, assim, tipo, de você dobrar os gêneros e levar pra uma outra proposta. Né? Super. Fazer uma misturebinha ali. E acho que também muito pelo advento, né? Do computador. Das Sim. modernidades que estavam chegando ali, é muito interessante de ouvir esse álbum pensando nisso, assim, né? Pensando nesse espaço e tempo que ele ocupa. Eu gosto muito disso, dessa percepção sua, assim, porque ele é bem um disco que ele parece dançar pelo tempo, assim. Tem horas que ele parece um álbum de 1960. Exato. Aí, de repente, ele é uma coisa bem anos 90. E aí ele cai numas coisas super futurísticas. Ali no finalzinho, quando tem umas coisas mais experimentais, quase cai nos hyperpop, assim, da vida, das ideias, uns glitch, umas coisas malucas, É verdade, tem assim. umas maluquicezinhas mesmo. É. Tem uns... Tem uns robozinhos, assim, barulhinhos, uns negócios barulhinhos que a gente fala, né? Pop de inseto, que a Sim. Ethel Kane falou, né? A que Ethel é do Kane álbum falou da Okilu. Muito bom. Cara, é um disco muito bom. Quem não conhece o Stereolab, recomendo começar por esse. Eu lá no meu site organizei a discografia da banda do pior pro melhor lançamento, porque eu achava que a banda tinha acabado e não ia voltar mais, e eles voltaram malditos, então tem que fazer mais uma atualização aí. Mas é um excelente disco e vemos vocês no show deles aqui no Balaclava Fest. Certo, minha amiga? É isso. Até lá, pessoal. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br e procurar ali pelo Cozinhando Discografias do Stereolab. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no X. E é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Até a próxima. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply.